Boa noite a todos os companheiros da Escola Jesus Cristo. Nós vamos abrir nossa reunião de hoje com um pequenino, muito pequeno texto de Paulo de Tarso, com que André Luiz encerra as reflexões que ele faz no livro Conduta Espírita, hoje estudando qual deve ser a nossa conduta na via pública. E ele ilustra bem essa conduta quando ele cita Paulo numa carta aos Efésios 5,15, que diz assim: vede prudentemente como andais. Que durante essa reflexão possamos nos observar em nossa prudência na caminhada pela vida, por onde passarmos, mesmo que seja por alguns segundos. Temos compromissos de exemplificação por onde andarmos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, ao entrarmos nesse templo, hoje virtual, para nosso sofrimento, para nosso aprendizado, vimos te louvar, Mestre Divino, por todas as lições que distribuístes aos homens por onde passastes. Mesmo ouvindo os gritos dos homens em busca de cura: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo ante esses gritos, Jesus, sua paz não se modificava, sua serenidade perdurava, e era assim que podias atender as dores dos homens que gritavam por ti. Por isso, Jesus, nesta hora, quando analisamos as nossas condutas, evocamos a tua misericórdia para todos nós, especialmente para os que nesta hora jazem em leitos de dor, nos lares, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, onde quer que haja uma lágrima, Jesus, seque-a em nome do amor de Deus. Seja conosco, amparando-nos, inspirando-nos e sustentando-nos na hora em que falamos de ti e do teu Evangelho. Que assim seja. Então, a página de hoje é Conduta Espírita, um dos livros que eu amo de André Luiz e que por longos anos foi meu livro de cabeceira, um livro que eu me dedicava à leitura todos os dias, a fim de operar algumas modificações no meu espírito, ainda muito rebelde, muito distanciado da luz, do bem e do amor. E esse livro de André Luiz, que, como toda a sua obra, tem por objetivo educar o homem. Ele apregoa pelos exemplos no roteiro de toda a sua obra como cronista do mundo espiritual, ou seja, a série Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, e toda a sua obra trata da delicadeza com que devemos nos comunicar aqui na Terra, em todo o espaço.
Então, no livro esse e o livro Sinal Verde, também dedicado à educação cotidiana, à educação na nossa relação cotidiana, no lar, na rua, num programa radiofônico, em todos os cantos da vida. André Luiz nos pede delicadeza no templo, na sociedade, em viagem. Ele nos escreveu sobre o tratamento uns aos outros em todas essas situações. Então, no livro Sinal Verde, Emmanuel faz a abertura e diz assim: não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente e o equilíbrio a fim de que possamos viver proveitosamente. Então, Emmanuel explica que ele foi solicitado, né, a falar sobre isso pelos homens da Terra e escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis. E aí, André Luiz escreve Sinal Verde, que começa a falar desde a hora que a gente se levanta. Ao levantar-se, qual é o nosso comportamento? Saudações, a importância da saudação. No domínio da voz, aí fala sobre o nosso timbre de voz, sobre a delicadeza com que nós devemos nos expressar através da palavra. Então, ele começa nosso processo educativo da base. E isso é hiper necessário, especialmente numa hora que a humanidade parece ter perdido, né? Até as figuras de uma república perderam o senso do respeito, da delicadeza às pessoas. E André Luiz diz assim, numa de suas obras: como aprender o voo? Todo mundo quer o voo sublime para as alturas, mas como aprendermos o voo sem havermos desenvolvido a marcha? Então, a marcha é isso, é o que André Luiz trata nesse livro que nós estamos estudando, Conduta Espírita, e no Sinal Verde, a que nos referimos agora. Então, logo no primeiro tópico, ele diz assim: demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Então, logo nesse primeiro tópico, ele já nos solicita a caridade mais difícil que há para nós, que é a caridade do exemplo. Em todo lugar, em qualquer tempo, nós somos cristãos. Nós não aposentamos a nossa condição de cristãos, não tiramos licença dela. Nós somos cristãos por onde andarmos. E o cristão é diferenciado em seu comportamento. E o espírita deve ser mais diferenciado ainda. Deve ser mais exigente consigo, porque ele compreende
o que Paulo nos alertou, que estamos sempre cercados por uma grande legião de testemunhas. E é isso que Emmanuel fala na abertura do livro Sinal Verde, que nós estamos doando e recebendo vibração intensamente. E quem são os que nos seguem? São aqueles que se harmonizam com nossa vibração. Por isso é que nós devemos estar sempre, ser cristão em toda parte, estar sempre em equilíbrio e em paz. E como cristãos, é que eu registro um pedido de Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar a nossa luz é espalhar a caridade de nossos exemplos. No segundo tópico, ele fala colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas ou nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Então, onde a gente estiver, a gente está falando de nossa educação, de nossos bons ou de nossos maus costumes. Se a via é pública, ela pertence a todos, portanto, deve ser zelada por todos, deve ser cuidada por todos. Quando Jesus acabou de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, divinamente multiplicados pela força, pela energia suprema de seu imenso amor aos homens que ali estavam famintos, ele notou que sobraram muitos cestos, que havia pedaços de pão pelo gramado, porque comeram à saciedade. Então, qual foi a ordem de Jesus? Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Foi ao mesmo tempo uma lição de economia, porque os restos serviam para alimentar animais, né? E uma lição de higiene, de zelo com o espaço onde nós nos situamos. Gostamos de um espaço bonito, bem decorado, limpo. Todos nós gostamos. Muitos têm preguiça de fazer, mas gosta quando encontra um lençol limpo, cheiroso. Todos nós gostamos. Então, é bem passado, não é? Então, é uma lição ecológica que Jesus dava naquela época. O espaço é público, então deve ser mantido limpo por todos que passarem por ali. Jesus não reclamou da deseducação do povo. Ele não ficou chateado, triste, nada disso. Ele dá a ordem aos seus discípulos, ou seja, são os seguidores de Jesus, os que se fazem discípulo do Evangelho, são esses que devem arcar com o compromisso da limpeza física do lugar onde eles estão e da limpeza psíquica, com sua vibração, com seus pensamentos. Ele não critica, ele não resmunga, ele não condena, ele faz o seu melhor onde ele estivesse. Ele fez o seu melhor para educar a humanidade. Nós somos muito deseducados. Nós, brasileiros, então, somos muito mal educados. Eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha e nossa mãe, por colocar o lixo, visita brasileira que ela recebeu,
colocou no lixo objetos em lixo errado, na lixeira errada, porque é tudo separado. O prefeito foi à casa dela, a polícia foi à casa dela. O povo é educado dia a dia. As crianças crescem aprendendo a zelar pelo espaço onde vivem. Mais um item: consagrar os direitos alheios usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. Eu gosto desses tópicos de encerramento, porque são verdadeiras pérolas. Olha esse: o culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Não é naquele dia e naquele horário de ir lá para fazer a sopa para os pobres, para dar o café da manhã aos moradores de rua, como acontece na nossa escola Jesus Cristo. A caridade, ela não tem hora marcada. Essa é essa tem hora marcada, mas ela é em todo lugar, ela acontece em toda parte, sem necessidade de circunstâncias especiais, não é? Basta ver como Jesus andando, caminhando, né? No sentido de Jericó, vê um cego que grita, que queria enxergar, e grita, e todo mundo manda o cego calar, mas Jesus para. É em todo lugar onde somos solicitados é que a nossa caridade deve se fazer visível. Então, consagrar-se aos direitos alheios. Consagrar-se é tornar sagrado, é cultivar os direitos alheios. É um excelente exercício para vencermos o nosso egoísmo. Então, dar o direito a quem tem é dever de justiça, é obrigação de todos nós, porque o exercício da caridade se desenvolve, começa a crescer, a gente começa a ter treino maior para a caridade quando aprendemos o respeito. É no respeito a cada um, a cada diferença de cada um, a educação a que cada um teve acesso, é que começa o nosso primeiro exercício de caridade. A gente olha aí tantas pessoas descaridosas porque desrespeitosas com a saúde dos outros nessa hora. Pessoas que aglomeram em praias, em clubes, em festas íntimas, que aglomeram, que se abraçam, que se beijam, numa hora em que o bom senso nos manda afastar um do outro. As pessoas andam sem máscaras nas ruas, levando outras à contaminação, e essas atingindo pessoas de saúde mais frágil, pessoas mais vulneráveis a essa pandemia trágica que vem para nos ensinar alguns hábitos e alguns não querem aprender e preferem expor à morte seus semelhantes do que usar uma máscara. Então, quantos amigos nós perdemos, meu Deus. Aqui na escola perdemos o nosso querido Ronaldo. Que falta que Ronaldo nos faz e vai nos fazer sempre. Tão simples usar uma máscara, evitar que essa dor visite os lares. O quarto item: cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco. Serenidade e alegria. A saudação fraterna
é cartão de paz. Precisamos cultivar isso em nós, serenidade e alegria. O abraço sem alarido, coisa horrível, aquele abraço que balança a gente, que chega a tontear. Para mim, que estou mais velha, não posso abraçar essas pessoas muito efusivas. Tem que dar um tchauzinho de longe, porque balança o corpo da gente, quase nos derruba. Então, a saudação fraterna é cartão de paz, ou seja, zelar pelo bem-estar, pela serenidade do outro. Paulo sempre iniciava as suas cartas às igrejas com uma saudação de paz àqueles a quem ele se dirigia. Em todas as suas cartas há uma saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, essa necessidade de saudação, porque a saudação, ela deve buscar isso, pensamentos de alegria, mas não é essa alegria que sacode, essa é a alegria da terra, a alegria do espírito, com pensamentos de alegria. A gente é só imaginar a alegria do outro com a nossa saudação. O sorriso, mobilizar nosso sorriso mais sincero, mais verdadeiro no encontro com as pessoas, uma frase de bondade e compreensão que pode operar prodígios no dia daquela criatura. Então, nós vimos no exemplo que Chico nos contou da saudação. Ele, com pressa, não queria parar para não chegar atrasado no serviço, mas Emmanuel mandou ele voltar. Ele volta e, quando ele segue o caminho de novo, Emmanuel manda ele olhar para trás. A mulher que fora atendida dizia para ele: vai com Deus, Chico, Deus te abençoe. E ele olha para trás e via um foco de luz saindo da boca da senhora em direção a ele. É a energia da palavra. Por isso Paulo fala: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Eu, na minha infância, eu convivi ainda com a educação, com a delicadeza das pessoas que entravam na minha casa e diziam assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós que estávamos em casa respondíamos: para sempre seja louvado. Isso é um louvor a Jesus na hora que entra numa casa. Isso é uma saudação. A saudação é uma bênção que a gente distribui. Naquela época de Paulo era comum saudar, abrir a carta com uma escrita. Antigamente tinha até livro de cartas prontas, e esses livros diziam assim: espero que esta o vá encontrar com saúde e paz. Quer dizer, era uma saudação que se fazia. Perdemos a má educação, nos tirou o hábito de saudar. E ainda temos agora, mais um tópico: exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessam por elas, auxiliando as crianças, os enfermos, as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mistério. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo, alegria profunda para sempre. Então, exteriorizar é deixar sair da gente um comportamento de solidariedade. Solidariedade vem de sólido,
profundo, não é essa solidariedade para mostrar aos outros que nós somos educados, é a gentileza verdadeira, porque as pessoas sentem também a nossa sinceridade. Nós emitimos vibrações, então não adianta fazer muita cena se nós não somos sinceros, não fazemos aquilo pelo prazer de ser útil. Então, nós todos adoramos receber gentilezas naturais, recebemos a vibração de simpatia daqueles que caminham pela rua em dificuldades e dos seus orientadores espirituais. Não é só deles. A simpatia, o sorriso multiplica ações no bem nas pessoas que assistem nossa vida, nosso trabalho. Jesus exalta a gentileza, a delicadeza de uma mulher pecadora na casa de Simão, leproso, e essa mulher lava seus pés, unge a cabeça com óleo, que era prática de boa hospitalidade, e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos e perfuma com um perfume valoroso na época. Ela, com isso, quis mostrar a Jesus o quanto ele significava para ela, não é? E Jesus até repreende Judas, quando Judas, numa outra ocasião, diz: devia deixar esse perfume para os pobres, para comprar bens para os pobres. O perfume era caro, perfume de nardo. E aí Jesus disse: os pobres sempre os tendes convosco, e a mim nem sempre tereis. Então, Jesus exaltou a delicadeza dessa mulher. E era uma mulher pecadora, mal vista na sociedade. Isso, gentileza, minha gente, não é mimimi, nem nhen, como muita gente diz. Ela é cheia de nhen. Eu já ouvi isso de pessoa bem próxima. Alcione é cheia de nhen, ou seja, delicada. Mas isso é dever, isso não é mimimi, como andam dizendo. Tem muito mimimi, isso é grosseria. Gentileza, delicadeza é pro exercício direto do dia a dia. Ninguém está aqui para fazer salamaleques, não é? Delicadeza é a marcha que vem antes do voo. Tudo começa nela. Por isso, André Luiz, em sua obra, faz sempre isso. Fulano recebeu com fidalguia, com delicadeza. Sua obra é permeada dessas entrevírgulas. Agora, o último, coibir-se de provocar alarido na multidão através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. Justa veneração, uma adoração profunda diante de escolas, hospitais, presídios e templos. Olha onde André Luiz coloca o presídio, junto com templos. E nós fazemos tão pouco daquelas criaturas que estão lá dentro. Chamamos de assassinos, marginais, sem a menor condescendência. Seríamos condescendentes se fossem nossos filhos. Nossos filhos, qualquer pessoa pode, de repente, estar num presídio. Então,
ele diz, a elegância moral é o selo vivo da educação. Não é o último, não. Pensei que fosse. Então, as pessoas deseducadas que botam o rádio nas alturas, na porta da casa da gente, né? Diz o provérbio chinês que quando a música está alta é que a civilização está no fim. Aí aqui, um item doloroso. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com animais que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Por isso que Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Triste reconhecer que existe ainda essas criaturas. Perto da minha filha morrer, Adriana, ela presenciou uma cena dessa ali no Boulevard, aqui em Campos, e de um menino que tinha um problema neurológico que lhe dificultava a fala. E todo mundo era um engraxate. E todo mundo ria dele, fazia piada. E ela ficou tão revoltada quando viu aquilo que subiu no banquinho de engraxate dele e passou uma descompostura naqueles homens. Vocês são o quê? Ignorantes? Não estão vendo que ele traz uma doença, um impedimento neurológico que qualquer filho de vocês pode ter de repente em qualquer acidente na vida? E os homens foram se afastando, porque ela era muito jovenzinha, tinha seus 17 anos, 16. A coisa mais terrível, ver maltratar cachorro na rua, né? Então, Jesus compadeceu-se dessas pessoas, contou-nos a história do samaritano caído na estrada, né? Então, vamos para o último, senão não dá tempo. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza, de conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Então, pessoas, né? Me lembro de Luciene agora, que vivia embelezando os jardins pela terra, que passou pela terra embelezando. São pessoas, eu vejo que eu planto aqui 2 árvores que eu plantei aqui e que as pessoas disputam a sombra das árvores, mas ninguém planta uma árvore na sua porta. Não tem o interesse de amenizar o sol dos caminheiros, das pessoas que caminham para o serviço. Ninguém tem interesse em fazer o logradouro mais bonito, mais bem cuidado. Sejamos, onde nós estivermos, ministros do Cristo e dispenseiros dos dons de Deus. É o que Paulo nos aconselha na primeira carta aos Coríntios 4:1. Religião é o que nos direciona os conflitos nas relações de convivência uns com os outros. Então, a religião serve para isso, para fazer o mundo mais humano, mais fraterno, mais belo, e que a gente possa viver bem dentro dele. A própria natureza nos dita um comportamento e a gente é só observar que ela nos dá exemplos a toda hora. Eu encerro com um poema de Fernando Pessoa que diz assim: sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á o verdor de sua primavera e um rio aonde ter quando acabamos. Paz de Jesus
em nossos lares, através do nosso comportamento delicado sempre. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te louvamos, Mestre Augusto, delicado, suave. Louvamos a Virgem Maria, sua mãe, tão doce, tão terna, tão delicada em seu passar pela terra. Louvamos-te, Senhor, nas alturas, pela bênção desse planeta onde nos educamos. Louvamos-te, Jesus, pela grandeza dessas almas que nos vêm educar através da mediunidade e da delicadeza de uma alma nobre como Chico Xavier. Abençoa, Jesus, o roteiro de Chico, de Emanuel, de André Luiz, nossos grandes educadores. E nesta hora de dor, aconchega junto ao seu coração misericordioso e justo todos aqueles que choram a saudade dos entes queridos que partiram nessa triste pandemia. Abençoa os que estão nos hospitais, os que sofrem as dores consequentes do vírus que as ataca. Abençoa os que trabalham junto a essas criaturas. Abençoa os que jazem em cátares tristes e sujos, nas ruas, sobre os viadutos, sem carinho, sem a delicadeza das pessoas que passam. Abençoa, Senhor, sobretudo os presidiários, nesse momento de dor extrema, tantas doenças, Senhor, especialmente da pele, nesses presídios. Tem misericórdia dos que sofrem, Senhor Jesus. Atende a nossa súplica e venha até nós nessa hora de dor, ajudando-nos a suportá-la. Seja conosco e ampara os passos ainda inseguros, frágeis, dando-nos a coragem da caridade do exemplo e a noção de respeito a cada um, como e onde possa estar. Que assim seja.